Então, resgatando que é a contabilidade. A contabilidade registra as decisões empresariais e as consequências destas e vai elaborar relatórios de acordo com regras lógicas testadas várias vezes. Estes relatórios descrevem então o que aconteceu na empresa ao longo de um período. O objetivo das demonstrações é fornecer, portanto, informações que sejam úteis financeiramente relacionadas ao patrimônio das entidades. Isso segundo o CPC. Como é que funciona a contabilidade? A contabilidade coleta os dados, registra e processa. Divulga os resultados em relatórios para vários usuários. A gente já falou sobre os usuários internos e os externos da contabilidade. E aí a gente falou também de como é que funciona, né? Como é que funciona a contabilidade, como é que se dá essa relação. Com a empresa com relação ao governo atua no sentido de o governo fiscalizar por conta dos impostos que recebe. Com relação a investimentos no geral, ou sejam por pessoa física, pessoa jurídica, as empresas têm de demonstrar, né, sua situação financeira para gerar o retorno com relação ao projeto, né, que foi investido. E aí também tem os capitais dos próprios sócios que querem retorno e os capitais de terceiros aí, dependendo do tamanho da empresa. Então, tem financiamento e tem os investimentos, né? Onde é que você investe? Para tudo isso, você precisa da contabilidade, não é? A gente tem, como eu falei para vocês, um comitê, que é o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele é o responsável pela padronização, é um órgão de direito privado autônomo que vai estudar, preparar e emitir e divulgar pronunciamentos técnicos sobre procedimentos contábeis que vão permitir, então, a emissão de normas pela entidade reguladora. Ou seja, o que vai acontecer? O CPC vai dar as regras do jogo. As empresas, os órgãos públicos, enfim, todos aqueles que precisam divulgar a contabilidade precisam divulgar demonstrações contábeis, vão se ater a estas regras antes da divulgação, ok? As principais demonstrações são 3. A gente sabe que são várias obrigatórias, mas as principais é balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e DFC, que é demonstração de fluxo de caixa. O balanço patrimonial vai relatar a situação patrimonial e financeira da empresa na data base de encerramento do exercício social. E aí a gente vai trabalhar o exercício social no geral com um período de 1 ano, que pode ser o exercício social do ano de 2020, de janeiro a dezembro. Mas não é estanque isso, tá? O exercício, o ano base vai depender às vezes de alguns fatores como se organiza a empresa no sentido do período em que ela atua, tá? Mas o ano é esse, o ano base, o exercício social. O que ela vai relatar é a demonstração, a situação patrimonial e financeira da empresa. Você vai verificar, você olha para uma empresa, para um balanço. Quando você olha para um balanço, você está olhando as origens e aplicações de recursos de uma empresa. Quando você olha para um balanço, você está verificando ali o que a empresa tem de bens e o que ela tem de dívidas, né? Enfim, que ela precisa cumprir. Essa é o que a gente vê quando enxerga um balanço. Eu vou pedir para vocês resgatarem o balanço que vocês fizeram no exercício de vocês. No exercício da última lista que eu mandei, que tinha 20 e poucos exercícios apavorantes e amedrontadores. E aí vou pedir para vocês resgatarem o balanço que é do exercício 21 da empresa e olharem para ele. Neste momento, peguem ele, olhem esse balanço. O que tem naquele balanço? Tem um ativo e um passivo. E agora a gente vai entender o que é o balanço, o que é o ativo, o que é o passivo dentro dele. Além disso, a gente tem então o DRE, que vai mostrar quanto a empresa lucrou ou perdeu durante este exercício social. Vai ser o lucro, demonstração de resultado do exercício, ou seja, eu tive lucro ou não. A demonstração de fluxo de caixa vai falar dos pagamentos e recebimentos ocorridos durante o exercício social e vai classificar então em atividades operacionais, de investimento e de financiamento dentro de uma empresa. Então, essa é a cara de um balanço patrimonial. Um balanço patrimonial tem do lado esquerdo o ativo, do lado direito passivo e patrimônio líquido. Essa é a cara de um DRE. Ele tem lá as receitas, menos os custos, que dá o resultado bruto, menos as despesas.
que chega lá no final e dá o resultado líquido. Porque eu tô passando tão rápido, porque a gente tem uma aula de balanço, uma aula de DRE e uma aula de fluxo de caixa. Então, na aula de hoje, a gente vai ver só o balanço, só esse aqui, que é a peça estática mais simples, digamos assim, das demonstrações contábeis, porque ela é uma fotografia, ela é uma foto do resultado de interações que ocorreram dentro de uma organização ao longo de um ano ou um exercício social inteiro, ela é uma foto. Ao final do dia 31 de dezembro de 2020, a empresa apresenta isso aqui, né? Então, é isso que você vê. E ali dentro a gente vai ter algumas informações. Então, o balanço patrimonial vai fazer refletir essa posição financeira em um determinado momento. Os valores à esquerda vão indicar bens e direitos da empresa expressos em moeda e compõem o ativo. E os valores à direita indicam a fonte de recursos e o patrimônio líquido. Então, você vai ter aqui a fonte de recursos, né, nos valores à direita, no passivo e no patrimônio líquido, e aqui você vai ter os bens e direitos. Se diz que aqui tem os bens e direitos e aqui as obrigações, porque aqui é como se fosse o dinheiro que eu usei para comprar as coisas que estão aqui. De uma forma muito simplória dizer isso, porque é bem mais complexo do que isso, mas para dizer o que significa. Então, você vai ter aqui a origem dos recursos e aqui você vai ter onde é que eles foram aplicados. Você tem origens de recursos que são capital de terceiros, por exemplo, empréstimos, financiamentos. Você pega empréstimos e financiamentos para comprar estoque. Os empréstimos e financiamentos estão no passivo, é um passivo, você está devendo ou você usou, né, este capital, e dentro do ativo você tem lá o estoque, por exemplo, porque pode ser outras questões também, mas você tem estoque que é um bem que você possuiu ou você adquiriu após essa dívida, esse passivo. Então você tem as origens dos recursos aqui e as aplicações destes recursos do lado de cá. Você também pode pegar o capital para investimentos, né, para aplicar a partir do capital próprio, o patrimônio líquido dentro de uma entidade também. O ativo, ele vai ser sempre igual à soma do passivo e do patrimônio líquido. Isso porque todos os recursos, né, tudo que você gerou de patrimônio dentro da organização, ou seja, os valores de fonte vão ser igual aos valores que formam esse passivo, ou seja, todos os valores que você teve que tirar de algum lugar, sejam empréstimos, capital de terceiros, ou seja, capital próprio. Lembram quando eu falei que você abre uma empresa e aí eu expliquei as modalidades de abertura de empresa e quando é que você ficava responsável pelo capital e qual é o montante de capital que você se responsabiliza? É sobre isso, né? Estamos falando sobre essa questão. Então, o ativo, ele vai ser o conjunto de recursos, bens e direitos mensuráveis em dinheiro e que não são controlados pela entidade, são decorrentes de eventos passados e representam benefícios econômicos presentes ou futuros para a entidade. Então, lá no lado do ativo, peguem a demonstração que o balanço patrimonial que vocês colocaram na questão 21 lá do exercício que a gente fez e olhem, aquele conjunto, né, de contas que aparecem ali são bens e direitos de uma organização. O passivo, ele é um dever ou uma obrigação, a promessa de pagamento devida em algum momento determinado no futuro, que vai ser estimada com algum grau de precisão e que vai estar então sob responsabilidade da companhia. É devida, né? Então, o passivo, ele não inclui o patrimônio próprio, porque você deve, sejam por empréstimos, por enfim, qualquer tipo de relacionamento que você tenha criado com outras entidades ou qualquer obrigação que você tenha, pode ser trabalhista também, são devedores, então você precisa registrar no passivo. O patrimônio líquido já é o que vai sobrar
para os sócios depois de atendidas as demandas das outras contas de obrigação. Então, lá no patrimônio líquido, você vai ter efetivamente o patrimônio da organização, o capital social e os capitais e o lucro, digamos assim, as reservas de lucro. Então, aqui de novo, o ativo é igual ao passivo exigível mais o patrimônio líquido. Isso ocorre porque todo o dinheiro que é investido nos ativos foi financiado pelos sócios, pelo patrimônio líquido, ou por algum instrumento que gerou a obrigação passiva. Então, a gente tem a fonte dos recursos utilizados para aquisição de bens e direitos aqui, do lado direito, e os bens e direitos que foram comprados a partir desta fonte de recursos, né? É assim, é simples assim, não é difícil não. Então, decisões em finanças corporativas, né? Decisão em investimento, você verifica lá, investir em quê? Decisão em financiamento, como financiar o investimento? Decisão de dividendos, como e em qual valor remunerar os sócios? Gestão das contas circulantes, que tipo de política de crédito eu vou adotar? Quanto eu vou manter em estoque? Eu vou pagar os fornecedores à vista ou a prazo? Estas decisões, elas vão poder ser dadas a partir da análise do balanço. Eu vou olhar lá os investimentos que eu tenho, eu vou dar uma olhada, eu tenho em caixa tanto, eu tenho tanto em estoques, mas eu tô devendo tudo isso aqui. Como é que eu vou fazer essa gestão? Eu vou fazer um empréstimo, porque no ano eu devo 1 milhão no ano de 2021 e eu tenho lá em estoque, em dinheiros de financiamento que vão entrar, 800 mil, me faltam 200 mil reais. Então, eu vou organizar isso de forma, em um determinado período da minha vida, ter o quê? Ter que fazer um empréstimo, mesmo que seja por um período curto, por 3, 4 meses, para compensar, ou seja, um empréstimo de 200 mil. Aí eu compenso o que eu não tenho de recurso. Eu injeto um recurso aqui na minha empresa para poder fazer um investimento, para fazer uma compra, para pagar os funcionários, para pagar impostos, para manter alguma coisa dentro da minha organização. Então, balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Ele é dividido no geral em ativo circulante e ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. O que é que define quando um ativo é circulante ou é não circulante? Ele vai ser definido de acordo com o tempo. Se você imagina que o bem que você possui, ele é vendável, digamos assim, de uma forma mais rápida, ele vai ser chamado de circulante. O que, por exemplo, você transforma em dinheiro de uma forma mais rápida. Caixa, estoques de mercadorias mais simples, eles são transformados em dinheiro mais rapidamente, então eles circulam mais rápido dentro da organização, então são chamados de ativo circulante. O ativo não circulante são aqueles que levam um pouquinho mais de tempo. O realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado, intangível, são aqueles que você não consegue transformar naquele instante em dinheiro, em grana, se você precisa. Então, assim, são investimentos de longo prazo, tipo uma aplicação financeira que você só pode resgatar daqui a 5 anos. Né? Um imobilizado, um bem imobilizado, um bem intangível, como marcas e patentes. Você pode vender, óbvio, mas vai levar um tempo para que você consiga transformar em dinheiro, em grana para a organização. O passivo circulante e não circulante, o que indica se a conta vai para dentro do circulante ou não circulante é o tempo. Se o tempo para você pagar ou cumprir esta obrigação é de até um exercício social, 1 ano, ele é circulante. Se ele é maior do que um exercício social, ele é não circulante. Então, é o tempo, né, que você tem, o prazo que você tem para quitar aquela obrigação que encaixa no passivo circulante ou não circulante. O nome que se dá às contas que são aqueles nomezinhos que tem ali embaixo
embaixo do ativo e que vão dar uma característica qualitativa a um valor que uma organização possui, estes quem denomina são os contadores. A gente tem um rol de contas básicas para usar, mas cada tipo de organização vai ter um tipo de nomenclatura diferente, vocês entendem? Não é a mesma. E isso porque as empresas têm características peculiares que são apenas delas, não é? Então, o ativo é organizado por ordem decrescente de liquidez. Então, o ativo circulante, ele compõe bens ou direitos que provavelmente se transformarão em dinheiro ou serão consumidos num período inferior a um ano ou ao ciclo da empresa. Então, a gente tem caixa, aplicações financeiras, contas a receber e estoques. É como se fosse o básico, né? E isso, no geral, é o ativo circulante. Olhem lá da empresa que vocês pegaram quem é o ativo circulante, né? Separem lá contas diferentes, enfim, que são ativo circulante na empresa de vocês. O ativo não circulante tem 4 subcontas, digamos assim, que é o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. No realizável a longo prazo, você tem bens ou direitos que você espera que se transformem em dinheiro num período superior a um ano ou ao ciclo operacional da empresa. Em investimentos, você tem bens ou direitos não essenciais à atividade operacional da empresa. Lá no mobilizado, você tem bens que compõem a infraestrutura necessária para a operação da empresa, tipo galpão, tipo coisas que a empresa dificilmente vai vender ou ela só vai vender se por acaso ela for à falência. No intangível estão os ativos incorpóreos adquiridos, né? Inteligência artificial, modelos matemáticos, marcas, patentes, propagandas, enfim, são aquelas coisas que que não é tangível, mas que importam para a empresa e às vezes definem um valor bem maior assim do que todo o resto para dentro de uma organização, um software, alguma coisa assim. Então, o passivo ele é organizado também por forma decrescente de prazo de exigibilidade. Então, em primeiro lugar, as contas que vão vencer mais rapidamente no circulante, depois aquelas que têm um vencimento mais longo e por fim as não exigíveis, que é o patrimônio líquido, o capital e as reservas. Então, elas não são contas que você vai pagar em algum prazo, digamos. O passivo circulante, ele compõe obrigações que terão de ser pagas em um período inferior a um ano. O não circulante, as obrigações que serão pagas em um período superior a um ano. E o patrimônio líquido, os recursos dos proprietários aplicados na empresa diretamente através do capital social ou indiretamente através do lucro retido. No balanço patrimonial, olha aqui ele, ó, balanço patrimonial. A gente verifica o quê? Aqui que ele é organizado através da liquidez e aqui através da exigibilidade. Então, aqui a gente está vendo que o resumão, o ativo é organizado a partir da liquidez, menos de um ano, mais de um ano e permanente, e o passivo e patrimônio líquido através da sua exigibilidade, menos de um ano, mais de um ano. E nós temos aqui várias contas que são contas que geralmente é a forma com que comumente empresas se organizam. Então, a gente tem lá exemplos. Caixa, aplicações financeiras, contas a receber estoque, que são contas comuns de ativo circulante, duplicatas a receber de realizável, ações da empresa e imóveis para investimentos, que são de permanente, imobilizado como imóveis, equipamentos e terrenos, e intangível de marcas, patentes e royalties. A gente tem lá no passivo e no patrimônio líquido, funcionários a pagar, fornecedores, imposto de renda, empréstimos a curto prazo, financiamentos a curto prazo, empréstimos a longo prazo, financiamentos a longo prazo. E a gente tem ainda no patrimônio líquido o capital social e as reservas, né? Esse aqui é um modelinho, digamos assim, de balanço patrimonial, que aí a gente vai acabar exigindo nos exercícios que vocês farão, né, ao longo da disciplina. Aí, então, aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o valor de mercado
as questões de valor de mercado e valor da empresa. O valor de mercado, ele reflete as expectativas futuras. E o objetivo em finanças que é maximizar o valor de mercado. Então, você vai ter o valor de mercado exposto lá dentro do balanço. A contabilidade, ela tem uma visão retrospectiva, reportando até o momento presente. Portanto, o valor de mercado é diferente do valor contábil. Você tem um valor de mercado e tem um valor contábil quando você está falando do valor que você vai colocar para dentro de um balanço, porque lá no mercado o produto pode valer mais ou menos, ou como se fosse o dólar, ele varia diariamente, mas lá na contabilidade ou lá no balanço ele vai estar datado do dia 31 de dezembro de 2020. Então é aquele valor ali naquela data que vai para dentro do balanço. Então ele é diferente do valor de mercado daquela organização, que pode ser maior ou não.